Olá, boa noite, Comitê de Cultura e agentes territoriais de cultura do nosso Brasil. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a essa live de hoje. Eu me chamo Laura Souza, sou servidora do MINC. Vou me autodescrever agora. Eu sou uma mulher parda, da pele clara, tenho o cabelo ondulado curtinho, na altura da nuca. Estou usando uma jaqueta amarela e uma blusa preta com detalhe vermelho. E anel. Hoje, na nossa live, a gente. Eita, só um pouquinho. Só um pouco, gente, que minha voz está retornando aqui rapidão. Pronto, desculpa. É, Continuando, hoje na nossa live a gente vai falar sobre o segundo ciclo, a fase que a gente está no segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Vamos também falar, mostrar para vocês como vocês podem acompanhar a situação do município e do estado de vocês nesse processo de solicitação de adesão e vamos sugerir algumas formas para motivar os gestores que ainda não enviaram o seu plano na plataforma TransfereGov a enviarem. Depois das apresentações, a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu já peço aqui que vocês fiquem à vontade para participar, participem muito mesmo, gente. Não se acanhem, não pensem que a pergunta pode ser boba, porque nunca é muito importante. Então, perguntem, as dúvidas de vocês podem ser as dúvidas de outras pessoas também. Manda aí, a gente tem uma equipe incrível que vai estar organizando essas perguntas, mandando aqui para a gente direcionar para os apresentadores. E também eu queria pedir para que vocês mandassem, se apresentem, fiquem à vontade para se apresentar e mandar de onde vocês estão falando. Vai ser muito bom saber de onde vocês estão assistindo a gente. A política nacional Aldir Blanc, gente, ela é uma política muito importante, é um marco, assim, no momento que a gente está vivendo. Ela tem um objetivo de fomentar a cultura em todos os estados, DF e município. Ela é uma oportunidade histórica de estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura. Através dela, a União pode repassar recurso para todos os entes, ou seja, chega recurso para fomentar a cultura e o fazer cultural de todos os territórios, de todas as linguagens. É uma oportunidade muito grande, por isso a gente deseja estar trabalhando muito para que chegue em todos os lugares mesmo. E por isso, a gente convida vocês, a gente conta com a participação de vocês para ajudar nessa articulação com a comunidade local, sensibilizar os gestores nos seus territórios para a importância de aderir a essa política. Gente, nessa live, a gente vai contar com a participação da equipe da DASH, que é a Laís Valente, coordenadora geral de instrumentos técnicos e jurídicos, e da Diretoria de Assistência Técnica aos Estados, DF e Municípios, DASH, do Ministério da Cultura, e também com o Binho Riane Perinotto, que é coordenador geral de orientação, capacitação e articulação federativa dessa mesma diretoria DASH, aqui do MIC. Então, agora eu passo a palavra para vocês, Laís, Binho, fiquem à vontade, participa muito aí, gente. Muito obrigada, Laura. Boa tarde, ou melhor, boa noite, né? Boa noite para todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Vou fazer aqui minha autodescrição. Sou mulher parda, de pele clara também, tenho nariz arredondado, cabelos cacheados castanhos na altura dos ombros. Estou usando um batom vermelho, um fone de ouvido, uma blusa preta de gola alta e um brinco que é uma laminha de coco. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A Laura já fez aqui uma introdução muito bacana da importância dessa política e a gente vai falar um pouco de que fase que essa política está atualmente. Vocês estão conseguindo ver aqui minha imagem, pessoal? Tá certo? Estão conseguindo compartilhar a tela? Beleza. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, né? Como a Laura explicou, é uma política que visa repassar recursos da União aos estados, Distrito Federal e municípios. Acredito que grande parte de vocês que estão nos acompanhando já sabe um pouco dessa política, então vou falar aqui só de uma forma mais introdutória, caso esteja chegando alguém novo por aí. Mas, por meio da Lei Aldir Blanc, o Ministério da Cultura vai repassar 15 bilhões de reais
ao longo aí de 5 anos, então dá mais ou menos 3 bilhões de reais por ano. O primeiro repasse já foi realizado entre 2023 e 2024, e a gente teve uma mudança recente na lei, que diz que quando acabar ali esse prazo de 5 anos, quando acabar os 15 bilhões, vai ter uma continuidade dessa lei, de acordo com a disponibilidade orçamentária financeira. Então, esses recursos eles chegam nos estados, no Distrito Federal e nos municípios e pode ser utilizado tanto em editais de fomento à cultura voltados para os agentes culturais, para premiação, projetos, concessão de bolsas, como também para construção de espaços culturais, manutenção de espaços culturais, compra de equipamentos de cultura, realização de festejos populares. A gente brinca que o não é exceção, porque a Política Nacional de Blanc ela repassa recursos para fortalecer todo o Sistema Nacional de Cultura, para fortalecer os sistemas municipais e estaduais e para consolidar e estruturar a cultura dentro de todas as regiões, de todos os municípios do nosso país. Então, a gente fez o primeiro repasse entre 2023 e 2024, que é o que a gente está chamando de ciclo 1. E agora a gente está entrando no ciclo 2. O que é o ciclo 2 dessa política? É a segunda fase de solicitação dos recursos. Então, para que o município e o estado recebam os recursos do ciclo 2, ele primeiro precisa fazer um cadastro de plano de ação na plataforma TransfereGov. Esse cadastro ele é feito exclusivamente para os gestores públicos de cultura, que precisam ter um acesso específico dentro dessa plataforma. Eles entram, acessam essa plataforma e submetem um plano de ação que é bem simplificado. Ele é muito mais simples do que foi a LPG, muito mais simples do que foi o ciclo 1. Ele só tem uma única meta, no qual o gestor se compromete ali a executar a Política Nacional de Blanc, não está dividido ainda em metas e ações, e ele vai colocar o valor dos 4 próximos anos, então ele vai colocar o valor total. Essa adesão é uma adesão plurianual. Então, o município que fizer a adesão agora, ele já está fazendo adesão para os próximos 4 ciclos da política. Então, ele vai receber esse ano e nos 3 anos seguintes. Após ele enviar esse plano de ação, ele vai ser aprovado aqui pelo Ministério da Cultura e esse município vai ter que assinar um termo de adesão, que é um instrumento que vem na própria TransfereGov, super simples, que é um clique, e aí o município já fez a adesão. Finalizado isso, quando chegar no dia 1º de julho de 2025, o Ministério da Cultura vai verificar quais estados e quais municípios executaram pelo menos 60% dos recursos do ciclo anterior. Esses que executaram 60% ou mais, eles vão receber a parcela do ciclo 2. Aqueles que eventualmente não atingirem esse percentual, eles não vão receber essa parcela este ano, mas eles vão receber no ano seguinte. Então, é muito importante que todo mundo faça adesão, mesmo aquele município que ainda não chegou nos 60%. E, por fim, para receber o recurso, os municípios vão ter que enviar um plano de aplicação de recursos. Essa vai ser uma das últimas fases aí de solicitação desses valores. E nesse documento é onde ele vai explicar as metas e as ações. É onde ele vai dizer, eu vou fazer tal edital, vou reformar tal teatro. E esse documento ele precisa ser elaborado com participação social. Aqueles que têm conselho de cultura, inclusive, têm que consultar o seu conselho. E é necessário fazer escutas auditivas, audiências públicas, para entender o que a comunidade precisa aí dentro do teu município. Então, finalizada essa parte, eu vou focar aqui também alguns pontos importantes sobre essa primeira adesão na TransfereGov. O prazo iniciou dia 15 de abril e finaliza dia 26 de maio. Então, a gente está com poucos dias aí, tem que correr para que a gente consiga 100% dos municípios. Lembrando que a gente teve adesão aí de 98% dos municípios na LPG, 97% no ciclo 1, e a gente quer chegar aí a 100% no ciclo 2. Então, todos os municípios têm que solicitar na TransfereGov até 26 de maio. Essa solicitação é uma demonstração de interesse, né, de que quer receber os recursos, e é uma etapa obrigatória. Como eu falei, ele vai enviar o plano de ação, o MINC vai analisar, se tiver alguma coisa que precisa ser alterada, esse plano de ação é colocado em complementação, e, por fim, o agente público vai assinar um termo de adesão. Lembrando que tutoriais sobre esse procedimento já estão no nosso site. E aí, 3 perguntas que são muito comuns. A primeira é, o município que não fez adesão no ciclo 1, ele pode fazer do ciclo 2? E a resposta é sim, ele pode. Então, se você conhece um município que não fez adesão no ciclo 1, isso não o impede de fazer o ciclo 2. A segunda pergunta é, meu município ainda não atingiu 60%, ele pode fazer adesão na TransfereGov?
Sim, ele pode, ele deve fazer, porque senão ele vai perder a parcela desse ano. Se ele não fizer a parcela desse ano, que seria desse município, vai ser redistribuída. Se ele fizer adesão e por acaso não conseguir atingir os 60%, ele vai receber essa parcela no ano seguinte. E a última é, se o município não solicitar esse ano que vem ele pode solicitar? Sim, ele pode, mas como eu falei, ele vai ter perdido essa primeira parcela. Então, o ideal é que a gente consiga que todos os municípios façam adesão, ainda que não tenham atingido 60%. Dentro do nosso site, a gente tem 3 materiais que são super importantes e que vão auxiliar o gestor público que está lá no município, o secretário, qualquer pessoa que estiver fazendo essa adesão na Transfere Gov. A gente tem um vídeo no YouTube ensinando, um vídeo tutorial de 5 minutos. A gente tem um guia da Transfere Gov tela a tela e também tem um guia prático com algumas dessas informações que eu falei para vocês, só que de uma forma mais detalhada. E aí, por fim, essas são as questões assim, primordiais do ciclo 2 da PNAB. Espero que vocês tenham compreendido um pouco como que funciona a dinâmica de adesão. E a gente conta muito com os comitês e com os agentes territoriais de cultura para fazerem esse processo que a gente já começou de ir atrás dos municípios, ir atrás dos estados, levar informação, convencê-los a aderir. Às vezes tem um município que não quer aderir por um motivo, eu acho que é difícil. Nos ajudem nessa batalha aí de convencer os municípios, de explicar como que é o processo. E aí, para falar um pouco mais de como vocês vão atuar nesse processo de adesão, eu vou passar aqui para o Fábio, que é o Binho, trabalha aqui com a gente na DASH, para explicar um pouco de como que vocês aí dos comitês e como os agentes territoriais vão somar com a diretoria de assistência técnica nessa fase aí crucial de adesão, tá certo? É com você, Binho. Vou passando aqui para ti. Obrigado, Laura. Obrigado, Laís. Obrigado também à dupla Libras, Jennifer e Larissa. Então, meu nome é Fábio, mas o pessoal conhece como Binho. Então, prazer estar conhecendo também vocês aí. No chat vocês vão estar fazendo nossas perguntas, né? Para me autodescrever aqui. Então, estou usando óculos. E está compartilhando outra tela nesse momento, Laís. Bom, então a gente... bom, voltar minha audiodescrição aqui. Então, estou usando óculos de armação preta, tenho bigode, uma barba com a parte do queixo mais grisalha, estou usando terno, uma camisa colorida por baixo, cabelo um pouco despojado, solto, também de cor preta. Meu fundo está, enfim, borrado, estou sentado numa cadeira preta. Pessoal, então a nossa proposta de live aqui, inclusive, é justamente como a Laís comentou para vocês, esse, enfim, convite, né, um chamado nessa reta final aqui do processo que a gente está fazendo aqui de adesão desse ciclo 2, tá? Então, tanto para os comitês quanto para os agentes. Então, pode passar, Laís? Vamos. Isso. Bom, primeira coisa que é bom vocês saberem, né? Nesse momento, a gente tem ainda um pouco menos que 35% dos municípios que ainda não cadastraram esse plano de ação, que, como vocês perceberam, né, é um processo bastante simplificado, às vezes demora nem 5 minutos, mas, ainda assim, temos aí esse índice de menos de 35% que ainda não enviaram. Na época da LPG, a gente chegou a ter 98% de adesão, e na Política Nacional de Blanc, no ciclo 1, chegou a ser 97%. Então, essa reta final aí dos próximos dias, para avançar aí nesses números com vocês. Por enquanto, a gente já tem 2 estados para comemorar aí de 100%, que os municípios já fizeram adesão. Então, por mais que aí seja distribuído por estado, né, a gente está falando, no caso, da totalidade dos municípios desse estado, tá? Então, Amapá e Sergipe foram os 2 primeiros, e aí vocês conseguem perceber no ranking, né, que na proporção, até lá embaixo, por exemplo, Rondônia, que está nesse momento na porcentagem ainda com pouca adesão. Então, cada estado dos quais vocês, né,
participam, né, vocês vivem e atuam, esses são dados que a gente está atualizando diariamente. Então, vocês conseguem acompanhar esses dados e daqui a pouco eu vou mostrar na sequência alguns meios para acessá-los. Pode passar? Bom, eu acho que vai ser bastante rico, né, nesse momento que vocês podem contribuir e que a gente sabe que alguns já estão até fazendo esse papel, mas aqui é para ter esse alinhamento e motivação para esse momento exatamente de uma campanha mais incisiva nessa reta final. Então, o primeiro é apoio nas divulgações de modo geral, né? A campanha ela é muito da comunicação e nessa tarefa de comunicação, no apoio da divulgação, a gente tem 3 materiais que estão disponíveis no nosso site do MINC, né? No portal da Política Nacional Aldir Blanc. Então, é o guia prático que explica as questões da Política Nacional Aldir Blanc, para que ela serve, para que ela pode servir, como ela pode ser utilizada de modo geral, alguns resumos, né, da natureza dela, mas, mais objetivamente, para a adesão, para o envio do plano de ação, a gente tem 2 materiais, um tutorial, Cadastro Plano de Ação Municípios, que é numa versão PDF, né, que vai estar bastante instruída com setas indicando aonde clicar, e algumas recomendações, observações, e tem um vídeo, né, no YouTube, que é um vídeo que dura cerca de 5 minutos, em que um município faz o seu procedimento de adesão. Então, também funciona muito bem para, inclusive, mostrar na prática que é rápido, né? Já que o vídeo dura exatamente mais ou menos 5 minutos, então mostra que é mais ou menos esse tempo então, que dura para fazer o preenchimento simplificado do que a gente chama aí do plano de ação. Além disso, a gente tem as postagens, né, do Ministério da Cultura no Instagram, então tem tido alimentações praticamente diárias, inclusive dessas novidades, por exemplo, de quanto está de porcentagens, né, e outros processos mais. A gente tem mensagens, inclusive com listas no WhatsApp, e o que são essas mensagens e lista? Primeiro eu vou falar da lista, né? A lista, pessoal, a gente tem feito nessa reta final a lista por estados, mencionando quais são os municípios por ordem alfabética, de quais são as cidades que ainda não fizeram essa solicitação do envio do plano de ação, tá? E outras mensagens que a gente coloca são, inclusive, do que está ocorrendo, de novidades, ou do que a gente está fazendo para dar conta dessa tarefa. Por exemplo, lá nas mensagens acaba divulgando os plantões que a gente está realizando e outras novidades mais. A gente tem muitas dessas mensagens que são, inclusive, como a fonte no WhatsApp, é o nosso canal, que daqui a pouco a gente vai colocar até o QR Code aí para ficar para vocês, caso vocês não acompanhem ainda o canal. Então, eu vou mencioná-lo com mais detalhes na sequência, mas divulgar esse canal também é muito importante para a gente, porque é o canal institucional no WhatsApp para todo mundo se informar, se atualizar das informações. E caso, né, aquelas comitês e agentes territoriais que tenham já uma proximidade com algumas gestões municipais, e essas cidades estão nessas listas, se puderem contribuir, de fazer um contato, né, de fazer, então, essa aproximação, pedindo para o processo ocorrer, como é que está a situação, se está tendo dificuldade, né, e aí repassar esses materiais também, no caso, né, principalmente esses guias, tutoriais e o próprio vídeo, que aí ajuda a pessoa a ser encorajada de alguma maneira, né, para fazer esse preenchimento tão simplificado. Então, tendo esses contatos facilita, mas a gente sabe que às vezes também pode pesquisar alguns contatos desses, a gente pode dar algum tipo de apoio quando for o caso. Pode passar? Então, no Ministério da Cultura, a gente aqui tem esse QR Code para vocês saberem que tem alguns números de WhatsApps institucionais distribuídos por estados, que são a nossa área técnica aqui, da nossa diretoria de assistência técnica. Então, a gente tem as pessoas para poder ajudar a instruir, caso tenha alguma dificuldade na Transferegov, caso ainda esteja, talvez, não encorajado, dúvidas sobre esse processo do ciclo 1 para o ciclo 2, mas ela, principalmente, bem objetivo, para ajudar a instrumentalizar o preenchimento na própria Transferegov. Às vezes tem algumas falhas, às vezes fez alguma coisa
que aparece alguma notificação diferente, a gente vai instruindo esse processo. Então, no QR Code, tem os números por estado das duplas que a gente tem aqui na nossa diretoria. De um modo geral, o e-mail da PNAB, @cultura.gov.br, é o e-mail que serve para vários tipos de dúvidas, não somente nesse momento de adesão, e não somente sobre o ciclo 2, então é um e-mail institucional padrão que a gente dialoga com todas as instituições, prefeituras e governos estaduais. Às vezes chega coisa também da sociedade civil, mas a nossa prioridade para dar conta das tarefas é o poder público. Então, divulgar esse e-mail também é importante para que as prefeituras possam sanar as dúvidas. E a gente tem os plantões Tira Dúvidas, que têm ocorrido, então, diariamente nessa reta final. Então, a gente tem a equipe à disposição, como estamos aqui hoje, entre nós aqui, a pessoa entra na sala, às vezes compartilha a própria tela, e a gente vai orientando fazer o passo a passo e preencher na Transferigov. Pode passar? Então, aqui, aqueles contatos que a gente então tem ali do QR Code, tem também aqui para vocês, essa é uma atividade que está gravada, está sendo transmitida, então vocês podem voltar a acessar se precisarem, mas são esses os números que a gente fez, ainda que eles sejam aparentemente telefones fixos, mas a gente fez virar números, na verdade, de WhatsApp, tá bom? E é voltado para esse momento de adesão, tá? Ele serve para essa finalidade, sobre a adesão para o ciclo 2. Então, tem os nomes e os números. E aqui reforço o canal, né, que a gente tem da Aldir Blanc, institucional do Ministério da Cultura, no qual a gente tem alimentado diariamente, às vezes com mais de uma mensagem por dia, trazendo as novidades, né? Às vezes são coisas que estão no site, mas a gente dá uma roupagem que facilita a ser transmitido, repassado, encaminhado em grupos, né, em outros contatos no WhatsApp. Então, vale a pena todo mundo acompanhar aí, porque acaba tendo a novidade em primeira mão. Reforçar que é um canal, né? Não se trata de grupo, não se trata de lista, é na modalidade de canais que tem do aplicativo do WhatsApp, tá bom? Pode passar. E aqui, eu vou navegar rapidamente, e aí eu vou trocar com a Laís, e vou ser o mais breve possível para dar um bom tempo da gente compartilhar as dúvidas que estão chegando para a gente. Então, vou mostrar para vocês um pouco do nosso site. Então, pessoal, essa aqui é a cara do site do Ministério da Cultura. Aqui em cima, então, é o gov.br/cultura, né? Quando vocês descem aqui, tem as principais notícias do momento. Tem até mais notícias aqui se precisar. E aqui nos quadrantes, aqui, então, são as ações e programas. Nesse primeiro quadrante aqui da ponta esquerda, a gente tem 3 políticas que têm o maior aporte de recursos, né? Tem desde a Lei Paulo Gustavo, a própria Lei Rouanet, e está aqui a nossa política Aldir Blanc. Quando clica, então, no quadrante, vem aqui para o site, e o site ele está atualizado para também dar conta tanto da novidade da identidade visual, né, que é o novo logomarca, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Não tem mais aquela sigla com a PNAB do destaque, sim, tendo o nome por extenso, inclusive cultura. E aqui vocês podem navegar tanto questões do ciclo 1, então vocês conseguem ir clicando aqui, mas a gente vai focar rapidinho na navegação do ciclo 2. Clicou no ciclo 2, vocês têm as abas, né? Aqui as janelas do que tem para vocês ajudarem a guiar até as prefeituras, caso elas tenham dificuldades, ou vocês mesmos buscarem as informações. Aquela questão que a Laís já explicou sobre, por exemplo, 60% mínimo de execução dos 60% do primeiro ciclo está aqui, por exemplo, então dá para ver de todos os municípios, de todos os estados, tem como vocês verificarem quanto é que precisa executar do ciclo 1. Aqui, quanto que cada ente vai receber do ciclo 2 também, de qualquer estado, de qualquer município, dá para fazer a busca. A gente tem a Transferigov, que é por onde vai ser feita a adesão, então tem tanto na opção aqui embaixo, Transferigov, quanto na opção do estímulo aqui, né, faça a adesão. Ambas vão estar levando para a Transferigov. Todos os instrumentos jurídicos desse momento do ciclo 2, então a lei, decreto, portarias, instruções normativas do que tratam desse documento estão aqui, e os materiais de orientação estão aqui, nesse do meio. Nos materiais de orientação, quando a gente clica, tem, por exemplo, perguntas frequentes,
tem guias, manuais e cartilhas, que foram aqueles que eu já mencionei. E para o processo de adesão, nesse momento, para explicar como faz na TransfereGov, estão aqui os tutoriais TransfereGov. Quando a gente clica, é que tem tanto na versão PDF, quanto o vídeo do YouTube que eu já mencionei para vocês. Mais informações para transparência e de dados, de modo geral, seja do ciclo 1, seja do ciclo 2, o painel de dados também é um excelente material para acompanhamento da sociedade civil de modo geral. Então, também pode ser um instrumento interessante para que outros munícipes, movimentos, fóruns, redes, enfim, possam vir a cobrar as gestões, como que está o andamento, tanto do que é o ciclo 1, quanto a adesão desse ciclo 2. Vou parar por aqui para dar tempo da gente ter um bom diálogo das perguntas que estão chegando e a equipe aqui está sistematizando. Então, pronto, encerrei. Volto para você, Laura. Muito obrigada, Binho. Muito obrigada, Laís. A gente está recebendo muitas perguntas aqui mesmo. Antes, eu gostaria de falar rapidinho de algumas pessoas que estão mandando também os lugares, vários lugares atualmente. Tem 144 pessoas assistindo, tem agente territorial de Sumaré, São Paulo, Sergipe, Canoinha, Santa Catarina, Bacabal, também agente territorial. É isso, gente. Obrigada. Agente territorial em Amazonas, Rio de Janeiro. Obrigada pela participação. Eu vou começar agora a leitura das perguntas. E aí, Laís e Binho vão intercalando nas respostas. Então, em primeiro lugar, já respondendo a pergunta de Clarice de Olinda, essa live vai ficar gravada, tá bom? No canal do Mink, aqui no YouTube. E a primeira pergunta é da Vitória Lourenço. Ela é agente territorial de cultura do Tocantins e ela está perguntando como ter acesso ao plano de ação que vai ser enviado. Essa é a primeira pergunta. Vocês querem que eu vá fazendo mais perguntas ou a gente vai indo uma por Não, a gente vez? pode ir uma por uma, tudo bem. Tá. Vamos lá, um alô aí para o pessoal do Tocantins. Como que vocês vão acessar o plano de ação que está sendo enviado? A plataforma TransfereGov, qualquer pessoa pode acessar, ela é uma plataforma pública. Então, eu posso compartilhar aqui minha tela de novo. Peraí, só um minutinho. Vou tentar compartilhar minha tela e aí eu mostro para vocês como que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acessar a plataforma TransfereGov. Deixa eu só conseguir fazer aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, vocês estão vendo a tela aí, bem-vinda ao TransfereGov? Sim? Tá aparecendo aí, Laura? Tá aparecendo sim. Tá, vamos lá. Quando vocês jogaram no Google TransfereGov, o primeiro site que aparecer vai ser, deixa eu ver, vai ser esse aqui, e aí vocês vão clicar nessa primeira abinha, TransfereGov. Clicou aqui, vocês podem ir em transferências fundo a fundo. Ó, isso tudo eu tô fazendo sem nenhum perfil do Mink, tá? Qualquer pessoa pode acessar isso. Chegou aqui em plano de ação, você vem aqui e filtra. Você vai colocar o nome do Mink no ente repassador, vai botar o município que você quer verificar. Aqui está, por exemplo, o município de Arroio do Sal. E aqui no programa você vai colocar o programa da PENAB de 2025. E aí você vai clicar em filtrar. Quando você clicar em filtrar, vai aparecer uma lupa. Você clica na lupa e aparece o plano de ação do teu município. Se não aparecer nada, significa que o plano de ação ainda não foi enviado. E aqui, inclusive, está a situação do plano, ó, se foi autorizado, se foi enviado para análise. Aí a última situação é que o plano foi autorizado. E aqui você consegue ver todo o plano de ação, os valores que serão repassados, quais são os objetivos, qual é a data de vigência. Lembrando que isso tudo é meio parâmetro já para todo mundo. O plano de ação dessa vez ele já vem pré-preenchido. Então o gestor só vai colocar o valor
e a vigência. O restante já está tudo preenchido pelo próprio sistema, tá bom? Então, é assim que qualquer pessoa acessa o plano de ação do seu próprio município. Não precisa ter login nenhum, basta entrar no site da TransfereGov. Beleza, a próxima pergunta é da Karine Silva. Ela está perguntando como a gente sabe quais os municípios do nosso território aderiram ao ciclo 2. Binho, mostra aí o site para ver onde Bora. como que localiza lá no painel de novo. Maravilha. Então, tá compartilhando novamente? Tá certo para vocês? Sim. Certinho. Ótimo. Então, vamos começar de novo de cima para baixo. Então, tá aqui, né? Já estou dentro da aba do ciclo 2, tá? Então, quando a gente tem aqui, pessoal, um mecanismo possível de vocês verificarem é pelo painel de dados. Está aqui nesse quadrante aqui de baixo à esquerda. Clicou no painel de dados, vamos só, ele vai rodar aqui, pronto. Então, esse painel de dados, primeira questão que eu acho que é legal para todo mundo aqui compreender, ele já começa com um vídeo tutorial de como navegar pelo painel, tá? Então, para além dessa live de hoje, também vale a pena clicar nesse videozinho curto que vai ajudar a instruir mais detalhes desse painel de transparência, no final das contas, né, dessa política. Então, aqui, a gente tem, já estou na terceira aba, né, do nosso painel. Percebam que aqui em cima, olha só onde está o mouse, né, tem um botãozinho de ciclo 1, que está clicado como azul, e tem ciclo 2. Então, eu vou buscar aqui, vou colocar logo a primeira opção que tem de cidade, tá? Cliquei na primeira cidade e como está em ciclo 1, ele está trazendo as informações do ciclo 1, né? Então, já é um dado curioso de, por exemplo, mostra até o percentual do utilizado, só usou os 5% por enquanto essa cidade. Quando a gente clica aqui em ciclo 2, percebem que teve mudanças das informações e aí ele já está respondendo aqui nesse primeiro quadrante, né? Aderiu à política? Não. Situação do plano de ação, autorizado. Por que ele está com o plano de ação autorizado, mas ainda não aderiu? Porque como a Laís respondeu já, né, na primeira fala dela, aqui diz que enviou o plano de ação e o plano de ação foi avaliado e aprovado, por isso está autorizado. Mas, ainda sobre a situação do termo de adesão, ainda vai ser enviado para que eles possam aí sim assinar, e assim que receber e assinar, aí vai ter feito a adesão. Então, é bastante simples, tá? Vou pegar qualquer outro aqui. Pulei para o segundo. Então, vou pular para o terceiro. Pronto. Então, ele até atualizou aqui o valor, por exemplo, né? Então, vou pegar uma cidade aqui, Fortaleza. Pronto. Fortaleza está aqui. Foi enviado, por exemplo, o termo de adesão, mas eles ainda não assinaram aqui. Não está constando como ainda não aderiu, né? Então, vai ser atualizado esse procedimento agora aqui. Novamente, a gente vai clicar para o ciclo 1, vai ter todas as questões da capital. Então, esse é um procedimento, painel de dados. Ele vai continuar com mais informações, tá? Se a gente for dando sequência aqui, vai ter bastante informação, mas não é o caso da gente precisar detalhar tanto nesse momento. Eu quero mostrar também outro procedimento, é na própria TransfereGov, né? Seja aqui, então, vou clicar TransfereGov, eu posso verificar diretamente aqui, na opção do fundo a fundo, no plano de ação, filtrar, e vou verificar se tem ou não o plano de ação enviado. Então, vamos ver aqui. Minha internet está um pouco lenta, mas vai dar certo. Então, Fortaleza, Aldir Blanc 2025, municípios, tem que ser 2025, tá? Também não fiz login. Filtrar. Pronto. Tem aqui, ó. Eu já sei que essa cidade fez, então está aqui como autorizado. Então, posso ler pelo painel de dados ou na própria fonte, que é a TransfereGov. A outro jeito de também saber, porque a gente vai, como eu comentei, vai estar divulgando as listas no WhatsApp. Então, também nessas listas, é a lista de quem não aderiu. Então,
Se o município não está na lista, é porque já fez o envio do plano de ação, tá? A ideia dessa lista é facilitar de mostrar as que ainda estão precisando ser acionadas, porque ainda não fizeram. Então, se a cidade não está na lista, é porque já fez o envio. São essas três modalidades: painel, o próprio Transferigov e o WhatsApp nas listas que a gente vai estar distribuindo. Qual que é a próxima? Certo, bom demais. A próxima pergunta é bem interessante. Araucária Produções Culturais pergunta que aqui em Curitibanos recebemos 299 mil, rendeu 19 mil e foi executado 282 mil, sobrando 35 mil. O jurídico da prefeitura diz que esse valor tem que ser devolvido. Não pode ser executado no próximo edital? Pode sim, o valor do primeiro ciclo, antigamente a gente tinha um prazo final de execução, que era 30 de junho. Então, aqueles municípios que não tivessem terminado a execução até 30 de junho teriam que devolver os recursos. Contudo, isso foi alterado a partir da medida provisória do ano passado e das alterações que foram realizadas na lei, no decreto e a partir da portaria também que a gente publicou esse ano, a execução ela é continuada. É realmente uma dinâmica de fundo a fundo. Então, aquele município que não utilizou os recursos do ciclo 1 integralmente, ele pode utilizar, ainda que seja depois do dia 30 de junho. Ele pode continuar utilizando esse recurso até 2029. Não tem que devolver esse recurso, não, tá? Pode somar, inclusive, com o valor do ciclo 2 e fazer novos editais. Esse valor ele não tem que ser devolvido. Ótimo. Próxima pergunta. Casa de Cultura Arte da Serra diz: nossa dúvida é sobre as consultas públicas, como elas poderão ser feitas e como se dará a comprovação da realização dessas consultas, principalmente referente à busca ativa em consultas virtuais. Vai contigo, Binho. Vamos fazendo bate-bola. Eu respondo uma, você responde outra. Eu respondo uma, você responde outra. Já abri seu microfone? Pronto, agora foi. É que eu estava na outra aba. Bom, esse processo das consultas, né, da participação social, de modo geral, elas podem ser feitas, né? Primeiro, elas devem ser feitas com o conselho ou a partir do conselho, via conselho, sempre que existir conselho, né? Então, Conselho Municipal de Políticas Culturais ou Conselho de Cultura, e também no aspecto estadual, né? Também seja conselhos municipais ou conselhos estaduais. Então, sempre que existir conselho, é o conselho que tem que ser levado em consideração. Pode, a partir do conselho, ser levado em consideração uma metodologia que amplie essa participação, não apenas os representantes que compõem o conselho? Pode. E aí podem ser audiências públicas, podem ser algumas atividades também online. A questão é que tem que ter uma materialidade de comprovação desse processo, né? Seja a lista de presença, sejam atas, né? Os registros, se for online também, os processos virtuais, alguns prints, enfim, mas mais do que isso, é uma comprovação, inclusive, como ata, né? Então tem que ter essa tomada de decisão. Então vai ser dessa maneira, a partir do conselho, podendo ser ampliado ou não. E esse procedimento depois é que vem a preencher o que a gente chama, então, do PAR, né? Só para também esclarecer esse procedimento. Isso não é agora, necessariamente, né? Pode ter um acúmulo desde já, sempre importante, mas ele, só reforçar para não gerar confusão, ele não é um procedimento que precise travar ou impedir ou qualquer coisa nesse sentido sobre o envio do plano de ação na Transerigosa, né? Tá? Porque não há o que se debater para fazer adesão, né? Uma vez que é um padrão o plano de ação. Mas para o plano de aplicação de recursos, que aí sim venha a ser mais detalhado, aí sim é que vai ter a exigência de ter esse processo da participação social. E aí na plataforma do PAR vai estar exigindo justamente que traga, né, essas comprovações sejam anexadas para o devido preenchimento do PAR na sequência. Tá bom?
A próxima pergunta é da Camila. Camila M, ela está dando boa noite e pergunta: a Secretaria de Cultura do meu município expôs que irá destinar os recursos da PENAB apenas para a construção e manutenção de espaços públicos. Há algo que possamos fazer para redistribuir o recurso? Então, a Política Nacional de Blanc, ela permite que sejam realizadas obras. No entanto, o decreto 11740, que é o decreto que regulamenta, fala que os entes federativos, na hora de executar os recursos, eles precisam priorizar o repasse aos agentes culturais locais. Então, lembrando que para fazer qualquer execução, primeiro eles tiveram que fazer um PAR, que é o Plano de Aplicação dos Recursos, no qual foi ouvida a sociedade civil. Então, verifique se no PAR do seu município consta que todo o recurso vai ser destinado, de fato, a obras e etc. E vocês podem fazer algum contato diretamente com o município, tentar dialogar internamente para que verifique se há ali uma viabilidade, faça uma solicitação de que os artistas locais gostariam de que parte desse recurso fosse destinado ali para os editais de fomento à cultura. Então, isso realmente é um arranjo interno, mas vocês, enquanto sociedade civil, podem se mobilizar para fazer esse diálogo ali junto com o gestor público, tá bom? Tá certo. Próxima pergunta é de Sofia e sua vida. Um bom nome de login. Para que essa adesão seja feita pelo gestor de cultura, é necessário que a Secretaria de Cultura tenha CNPJ? Tá. Bom, pessoal, o procedimento na TransfereGov, quando a pessoa faz o login, que a gente chama de, só consegue fazer o envio desse plano de ação, quem está autorizado na prefeitura, no que a gente chama de função fundo a fundo, mas na sigla fica FAF, né? Fundo a fundo, do nível 1. Então, quando a pessoa entra na TransfereGov, tendo o FAF nível 1, ela já tem por qual CNPJ que ela tem condição de fazer o preenchimento do envio desse plano de ação. E aí, ou o CNPJ da própria prefeitura, ou às vezes o CNPJ da Secretaria de Cultura. Normalmente já começa com o CNPJ da própria prefeitura, do ente público num geral, tá? O que é muito comum de pergunta, que eu acho que já vou desdobrar a partir dessa, é a seguinte: quando vai preencher, costuma estar já automaticamente na parte de cima mesmo, né? No topo, primeiro item, é justamente o CNPJ da prefeitura, ou às vezes da Secretaria de Cultura, quando ela tem um CNPJ próprio, com o nome, né? Ou prefeitura ou Secretaria de Cultura, e que depois, logo na sequência, dá como uma opção que pode colocar alguma outra entidade vinculada, e aí sim um outro CNPJ que integre, por exemplo, tem prefeituras que têm fundações culturais, ou outras autarquias, administrações públicas indiretas da cultura, é uma possibilidade, assim como uma possibilidade quando há fundo de cultura, e o fundo de cultura também tem o seu CNPJ próprio. Caso essa fundação, autarquia, administração pública indireta, ou o fundo de cultura, já foram devidamente cadastrados na estrutura da TransfereGov, aí elas se tornam opções na hora do envio do plano de ação. Então, além do CNPJ geral da própria prefeitura ou da Secretaria de Cultura, pode fazer a vinculação na hora de criar a conta bancária, tratando já diretamente nesse outro CNPJ, que não apenas o do começo, que é o padrão que poderia vir a ser. Então, torna-se como uma opção. Reforçar, fundo de cultura não é um pré-requisito, né? Também é importante só deixar isso claro. Não é um pré-requisito, mas é uma opção. E também pode, portanto, ser o CNPJ utilizado nesse caso. Próxima pergunta é de Manoi. Tem um modelo de plano de ação? Então, como a gente explicou, o plano de ação ele fica pré-preenchido dentro da plataforma TransfereGov. Quando o gestor público acessar essa plataforma, ele vai lá em iniciar plano de ação, incluir plano de ação, ele vai já abrir um documento pré-preenchido. Então, não é que existe um modelo, ele já está lá com o objetivo preenchido, metas preenchidas. A única coisa que ele vai precisar colocar é o valor total e também a data. Ele vai colocar a data de início,
que é 15 de abril de 2025, e a data final, que é 31/2 de 2029, porque é um plano plurianual. Aí ele vai colocar o valor integral dos 4 anos, 4 próximos anos. Na meta, já tem uma meta descrita, a ação também já está descrita, ele precisa só colocar o valor inteiro na ação e depois preencher alguns outros pontos, mas o mérito todo do plano de ação ele já vem pré-preenchido, tá bom? Inclusive, acho que alguém fez uma pergunta aqui relacionado a isso, deixa eu ver. Já vou responder uma outra dúvida aqui, tá, Laura? Que é da Marina Milito. Como o gestor vai saber o valor a ser inserido nesse formulário? Esse valor, ele consta lá no site, onde o Mink mostrou no ciclo 2. Tem um botãozinho que é quanto o meu município pode receber. Clicando ali, tem o valor que o município vai receber por ciclo e o valor total. Então, o gestor consulta lá no site, nessa abinha, quanto o meu estado, o município vai receber, verifica o valor e depois joga esse valor lá no plano de ação da Transfere Gol. Perfeito, Laís. A próxima pergunta é de Alessandra Constantino. Mas antes de fazer a pergunta, gente, eu quero reforçar com vocês que essa live vai ficar gravada, são muitas informações muito importantes. A Laís e o Binho são pessoas extremamente importantes para realmente alcançar e chegar a vocês. No ciclo passado, a gente conseguiu alcançar 98% dos municípios brasileiros, e isso é um trabalho de formiguinha que acontece por aqui, muito por causa deles e da equipe toda. Então é isso, essas informações vão estar aqui. A gente também vai deixar nos comentários um e-mail para que vocês direcionem perguntas, porque a gente já está indo para o final da live, então talvez não dê para responder todas, então vocês podem mandar perguntas por lá, tá bom? Mas vamos continuar por aqui, enquanto der para responder. A próxima pergunta da Alessandra Constantino. Se o município não quiser aderir, mas os artistas sim, como podemos proceder? Importante, Boas. Oi, Ale. Ale eu conheço. Um abraço aí da região do nosso interior paulista. Quando eu falo interior, já entrega interior, já traz um sotaque aqui. Então, Ale, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ela se dá pelo processo de adesão, né? Então, ela já não é no sentido, digamos, compulsório, né? Não se trata de uma política que é obrigatoriedade, né? Então tem um pouco, minha resposta para dialogar com a sua pergunta, tem a ver um pouco com o que a Laís comentou daquela outra questão, que em muito, acaba sendo uma tarefa de atuação de vocês no território, mas, claro, a nossa tarefa aqui no Ministério da Cultura é também, quando a gente faz esse tipo de abordagem com todas as cidades, como a Laura comentou agora, né, de chegar em 97%, 98%, muito também, às vezes, por um convencimento, às vezes para tirar, porque às vezes tem uma coisa mistificada, tem um tabu para ser melhor esclarecido, né? Então, se precisar, o Ministério da Cultura intervém em explicar algumas dúvidas que às vezes a gestão está tendo. Então, por exemplo, dizer que é um processo simplificado de entrega de relatórios, né? Dizer que não tem um viés ideológico partidário, dizer que cabe toda uma grande diversidade artística e cultural. Então, tem vários argumentos que podem ajudar nesse grau de convencimento. Então, tanto uma atuação local, e quando não dá conta, pela atuação, pela militância, pelo engajamento, né, às vezes até para não gerar algumas certas indisposições, a gente tem na nossa estrutura, às vezes os nossos representantes que são dos escritórios estaduais do Ministério da Cultura, às vezes também dialogam com esses gestores, senão a gente aqui de Brasília também costuma fazer sempre um contato quando é necessário, senão não ia chegar nos 98%, 97%, como eu já relatei, e a Laura também. Muito foi necessário fazer esse tipo de trabalho, sim. Mas é dessa maneira, não tem uma obrigatoriedade, e sim por esses trabalhos de vários argumentos que podem trabalhar nesse convencimento, quando for o caso. Só um detalhe, acho que nesse caso vale muito a pena, porque são todos os futuros ciclos, né? A gente vai estar falando de 25, 26, 27, 28 até o final de 29. Então, é um bom argumento para um montante de recursos como nunca teve na história da política cultural brasileira. Então, acho que isso já deveria ajudar bastante, mas nem sempre é o suficiente. Então, a gente vai tentando esse diálogo.
Obrigada, Binho. Gente, é isso. A gente precisa agora encaminhar a nossa live para o fim. A gente tem um limite de tempo mesmo. Mas o nosso e-mail está aí disponível para que vocês mandem as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Realmente, muitas mensagens, muitas perguntas. Isso dá um quentinho no coração. Confesso que eu comecei bem nervosa, mas aí quando todo mundo vai falando e as coisas vão fluindo, todo mundo participando, a gente percebe esse interesse, essa preocupação e acredita mais que vamos alcançar esse 100%, que vamos conseguir chegar no máximo que for possível. Nós vamos disponibilizar para vocês também materiais, o material de apresentação da live de hoje para os agentes territoriais de cultura, através dos IFES, da equipe dos IFES. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer e passo agora a palavra para a Laís e para o Binho se despedirem também. Tchau, gente. Até uma próxima. Obrigada aí pela condução, Laura. Boa noite a todas as pessoas novamente. Espero que vocês tenham gostado da live. A gente sabe que são muitas as dúvidas, como a Laura explicou. Aquelas que a gente não conseguiu responder por aqui, a gente pode responder por e-mail, tá bom? E nos ajudem aí nessa mobilização para que a gente consiga ampliar o número de municípios participantes. Os estados já estão quase batendo todos os estados aqui, acho que faltam uns 2, mas que já estão encaminhados também. E aí vocês têm que nos ajudar para que essas informações cheguem a todos os municípios. Tem muito gestor novo que entrou aí na troca de governo. Então fala com o pessoal da sua cidade, mobiliza todas as redes para que a gente consiga fazer a cultura brasileira chegar em todos os cantos desse país. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, equipe, então, aqui, a Jennifer, Larissa, a Laura, também a equipe aí, a Ana, Guilherme, e aqui, mais uma vez, com Laís, partilhando esse momento. Então, também agradecer a você, Laís. E a todo mundo que está aqui, né? Essas perguntas realmente foram bem bacanas. A Laura filtrou aqui, foi passando para a gente, a Laura, a Ana, enfim, a equipe boa. E reforçar nessa fala que Laís trouxe, né? Então, acompanhe o canal, né? Já assine lá para poder estar acompanhando o canal, o WhatsApp, vai ser muito útil para a gente. Estejam atentos que a gente está fazendo sim diariamente essas atualizações. E também nessa relação via comitês e outras relações, as listas que a gente vai estar distribuindo, porque o WhatsApp funciona bastante no Brasil, né? Então, por esse motivo que a gente está fazendo esses apelos por esse canal também. Mas, enfim, os materiais vão ser distribuídos, como a Laura já comentou, então lá vai estar os contatos e os QR Codes para facilitar os acessos de vocês, todos os contatos, seja e-mail, seja telefone. E muito obrigado e estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Reforçando, até o dia 26, tá? Então, tarefinha aí. E lembrando, como 26 é segunda-feira, então, correr aí, quem sabe, até a sexta-feira anterior, ter o maior número, e segunda-feira vai passar um aperto aí, mas foi assim nos outros anos também, mas a gente está tendo bom resultado. Com a ajuda de vocês, vai ser melhor ainda. Então, muito obrigado por estarem dispostos a isso. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Parabéns, Laura, pela condução.